Fala, turma, tô eu aqui, ó. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Professor Juliano Gordão, e hoje a gente vai entrar num assunto novo, né? Uma nova matéria onde nós falaremos sobre a estratificação social. Isso aqui, na verdade, é a base do que vai dar o assunto que os grandes pensadores, né, que a gente estuda em sociologia, Marx, Weber, Durkheim, eles vão usar esse assunto como base para explicar o que são as questões das classes sociais, as diferenças entre essas classes, né, que é aquilo que a gente mais trabalha em sociologia, que é a base do estudo da sociedade, que vai fazer com que a sociologia se torne aí, no século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX, uma ciência, né, que hoje, em 2020, a gente estuda ela semanalmente aí, em qualquer escola, mundo afora que você for, sempre vai ter uma disciplina voltada a essas questões sociais, não no sentido de caridade, vamos colocar assim, mas questões sociais no sentido de entendermos a sociedade, porque uns têm mais que os outros, o que aconteceu? Que fizeram com que esses que têm mais continuem tendo mais, o que aconteceu? Para que aqueles que continuam com menos, muitas, na maioria das vezes, continuam cada vez menos, né? E assim a gente vai entendendo socialmente o que acontece no nosso mundo, tá? Então, para a gente poder chegar lá na frente e entender de vez o que são essas classes sociais, que todo mundo se fala entre classe A, classe B, classe média, classe alta. Então, essa aqui é a base do que vai dar para os pensadores, né, para esses grandes sociólogos e filósofos, a ideia de montar um estudo em cima do que são essas divisões. A gente vai entender aqui essas questões do que, por que é dividido e aonde chegou para que se diferencie essas questões das classes sociais, tá? Então, para a gente entender essas estratificações sociais, inicialmente a gente tem que se lembrar que desde que o mundo é mundo, sempre teve trabalho e dominação. Como assim, professor? Quando os povos eles eram sedentários, isso nos primórdios, né? Esses povos eles trabalhavam individualmente, não é? Por exemplo, o nosso grupo aqui da sala, a gente vai para um lugar, nesse lugar a gente vai poder extrair tudo aquilo que esse lugar nos traz de benefício, acabando os recursos que tem ali, a gente vai, hashtag, partiu para outro. Então, o que acontece? Já nesse nosso grupo, que é o exemplo, vai ter o líder do grupo, que normalmente é o mais velho ou o mais forte. Esse líder, ele vai dividir essas tarefas com as pessoas que têm mais afinidade com ele, ou com as pessoas que têm mais habilidade em determinadas situações, não é? Então, vai ter sempre o quê? O trabalho vai existir em grupo, por mais que seja ainda no período do sedentarismo, não é? Mas o líder não quer dizer que ele vai dominar, mandar, ele vai ficar sentadão lá tranquilo e mandar o povo fazer o resto que ele precisa. Mas essa dominação vai existir até mesmo porque quando for chegar em algum lugar esses grupos sedentários e encontrar com tribos mais fracas, muito provavelmente essa dominação vai acontecer. Por quê? Eles vão mandar essa tribo correr ou eles vão usar essa tribo para fazer trabalhos para eles, tá? Então isso do período de sedentarização, do período de nomadismo ainda, nômade, eu acho que eu estou falando de sedentários, não. Quando eles eram nômades ainda, tá? Então, nômades, que eles saem procurando, eu acho que eu falei sedentarismo, não sei, mas é nômades que eu quero dizer. No momento que entra o sedentarismo em si, o que vai acontecer? Esses primeiros agrupamentos, eles vão fazer o quê? Dividir uma função para cada um. Quando eram nômades já tinha isso, mas agora você não precisa mais reunir, pegar todo o seu bando, a sua tribo e partir para outro lugar. Então agora a gente já tem um lugar, então eu sei que eu posso contar com aquelas 3 pessoas ali que vão cuidar da agricultura. Eu posso contar com aquelas 4 pessoas ali que vão cuidar da domesticação dos animais que nós já temos. Eu posso contar com aquelas outras 6 pessoas que vão cuidar da proteção do nosso grupo agora, que estamos num lugar só.
Então começa a acontecer o quê? Cada indivíduo vai ter a sua função. E no final de tudo, vai se juntar todas as funções de cada um, e aí nós teremos um trabalho coletivo, tá? Então, isso aqui é para a gente poder entender aonde que essa sociedade vai se estratificar, que nós já vamos entender o significado da palavra estratificação, tá? Ali mais para frente a gente vai ver isso aí. Então, como é que acontecia, por exemplo, nas sociedades tribais? Que é o exemplo que eu estou dando depois do sedentarismo. Nômades que ficavam de lugares em lugares, e agora esses agrupamentos estão sedentários. Então, o que acontece? Nessas sociedades tribais, muitas das vezes, para fazer uma divisão, não igual eu falei, de um por um, mas a principal a divisão principal de qualquer sociedade tribal da época, ela era dividida por sexo. Então nós tínhamos o quê? As mulheres cuidando da colheita, cuidando da criação dos animais, cuidando das crianças, e os homens fazendo o trabalho mais braçal. A caça, ainda dependendo do recurso, se fosse pouco, a proteção da tribo, a parte de plantar, a parte de colher, de fazer todo de colher não, que serão as mulheres, mas a parte do plantio, de cavar o buraco, os trabalhos braçais, os trabalhos mais pesados, ficavam com o homem. Então, nessas sociedades tribais, a divisão era por sexo, então tinha as funções masculinas e as funções femininas, tá? Então, dentro desse ponto aí, o que vai acontecer? O processo evolutivo, né, da humanidade e o processo evolutivo social vai trazer hoje em dia o que nós temos uma sociedade capitalista. Ela não muda muito, ela é dividida em duas partes, só que a diferença é o quê? Numa parte nós temos os operários e do outro lado nós temos o gestor. Esse gestor, ele é o quê? Ele pode ser o proprietário, ele pode ser o gerente, ele é uma pessoa que está num nível acima, num cargo maior, como dono, né? Aqui a gente for colocar, lá na Idade Média a gente tinha os servos, e aqui, nessa parte de baixo aqui, a gente tinha o senhor feudal. Vocês estão entendendo como não muda? Em Roma, tinha lá, aqui embaixo eram os... 2000 anos depois. Os plebeus, não é? E aqui embaixo nós tínhamos o imperador, né? O império, as pessoas que trabalhavam no império. Então, sempre, todas as sociedades sempre tiveram essa subdivisão, essa sociedade dividida em duas partes. Aqui era por sexo, mas era dividida. Aqui o operário era tanto mulher quanto homem, mas tinha uma divisão também. Então, dois pontos dessa divisão, que vai ter um que vai ser para o lado bom, que essas divisões trouxeram, que foi o quê? O desenvolvimento. O desenvolvimento em que sentido? Todos. O desenvolvimento das tecnologias da época, o desenvolvimento mental, o desenvolvimento no sentido de conhecimento, o desenvolvimento no sentido de poder lidar com pessoas de outras áreas, pessoas de outro grupo. Só que em contrapartida, né, sempre tem o lado bom e o lado ruim. No caso do lado ruim desse processo evolutivo vai ser o quê? A questão das desigualdades. Enquanto aqui a gente falava de um trabalho coletivo, que era o quê? Tudo que todo mundo juntasse, tudo que todo mundo produzisse, era dividido por igual nessas sociedades, vamos colocar, nas tribais e nas primeiras, né? Até mudar nessa questão de eu sou o dono desse território, agora você vai ter que trabalhar para mim, que acontece na Idade Média. Então vai acontecer o desenvolvimento e vão acontecer as desigualdades. Por quê? Vai se desenvolvendo, aquela pessoa que conseguir acompanhar o desenvolvimento, tiver um capital para estudar, por exemplo, não digo estudar em universidades, mas para a época, se aprimorar nas técnicas e tiver já um pai ou um avô que tinha, por exemplo, uma oficina de tecido, essa pessoa se desenvolver, ela vai fazer o quê? Vai continuar mantendo o seu nível e contratando empregados. Ele continua ganhando mais, que aí entra a questão da mais-valia, que Marx vai criar muito depois, e os trabalhadores ali, os operários vão ganhar menos. Então, logo, essa diferença começa a aparecer, que lá na frente, quando vier Weber e Marx escrever essas teorias,
eles vão dividir isso aí em classes, tá? Então, só para vocês entenderem, a partir desse momento começa a estratificação. E o que é essa estratificação? No caso sociológico, extrato, quando a gente fala, conjuntos de indivíduos com características sociais parecidas. Aqui não está entrando só na questão econômica. Características sociais parecidas. Em que sentido? Nível social. Se você tem muita grana, você vai estar num nível social diferente. Se você tem muito estudo, você vai estar num nível social diferente. Se você faz parte da elite da sua igreja ou do seu, sei lá, do time de futebol que você joga, você está num nível social diferente. Então isso que eu quero que vocês entendam é o quê? Não quer dizer só na questão econômica, quando falamos de extrato, de estratificação. Se você vai para a igreja, por exemplo, para ser apenas lá um fiel que vai lá para pagar o seu dízimo, para orar, para fazer, para rezar, enfim, você vai estar naquele nível de pessoas que vão lá e voltam. Agora, você pode ser o músico da igreja, você pode ser o gestor da igreja, você pode ser o padre, você pode ser o pastor, independente de qualquer coisa, você vai estar estratificado naquilo que você faz, dentro desse processo de desenvolvimento e desigualdade naquilo que você escolheu a ser, tá? Então, essas desigualdades podem gerar várias formas de estratificação, e foi o que eu acabei de falar. Só que a diferença é que com o tempo, essas características aqui de desigualdade que a gente vai entrar, como por exemplo no nível acadêmico, vamos colocar. Tem pessoas que são graduadas em algum curso. Então, vamos colocar, nessa sociedade, ele está estratificado juntamente com pessoas que têm graduação. Tem pessoas que são doutoras. Vocês estão entendendo? Então, nesse extrato, o doutor está aqui, o graduado está aqui, ensino médio, fundamental, e assim vai descendo. É difícil chegar aqui? Não é fácil. Mas é impossível você se igualar? Não é impossível. É isso que eu falo, que aí no caso depende de cada um. E aí você vai poder indiretamente escolher se você quer estar na categoria inferior ou na categoria superior desse extrato. Claro que se a gente for falar na questão de capital, aí é diferente. Você tem que fazer por onde acumular um capital maior para você poder se igualar. Não que as pessoas queiram, mas quando a gente vai estudar na sociologia essa questão de estratificação social, automaticamente as pessoas que são usadas como exemplo, elas estão num nível para poder ser usadas para que a gente entenda isso aqui. Vamos dar um exemplo, por exemplo, Martin Luther King foi negro que lutou, né, nos Estados Unidos, já era abolida, a escravidão já tinha acabado nos Estados Unidos, mas mesmo assim ainda existia o quê? Cadeiras para negros no fundo do ônibus, bebedouros para negro, separado dos brancos. Tinham universidades ainda, ali em meados de 1940, por aí mais ou menos, 50, 60, que os banheiros de uma instituição, como por exemplo tem um filme muito legal que fala sobre a NASA, a questão quando eles foram mandar o primeiro astronauta americano fora da órbita, que a Rússia já tinha mandado. Então estava naquela correria da Guerra Fria. Tem um filme que fala das mulheres negras que trabalhavam, das matemáticas, físicas e engenheiras que trabalhavam na NASA, que elas faziam todos os cálculos, faziam tudo, mas na hora de levar o crédito, quem levavam eram os chefes dos engenheiros, e aí isso muda, a história é real. E lá mostra a passagem de ela já trabalha na NASA, só que ela quer se formar em engenharia, e a universidade não permite, ela vai até o juiz, e o juiz deixa com que ela assista aulas apenas à noite, porque aquela universidade não pode estudar negros. Então, Martin Luther King luta por isso. A gente usa até mesmo o exemplo dessa mulher, que eu não vou me lembrar o nome agora. Então, ela faz o quê? Ela muda o extrato que ela está para tentar se tornar acadêmica e para tentar, que na verdade ela conseguiu, se tornar a primeira negra a conseguir fazer faculdade nessa universidade. E se tornou a primeira negra a entrar na NASA com um diploma de engenheira. Então, ela fez o quê? Ela quebrou esse paradigma da sociedade, entendeu? Ela estava estratificada ali, a ser negra e aceitar tudo e ficar de boa. Ela poderia mudar como? Na porrada, com protesto, com tudo, mas na situação dela, ela fez o que? Ela foi estudar. Assim como Martin Luther King, ele lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Outro, Malcolm X, também. Lá na África do Sul, com Mandela, que também nesse processo de discriminação racial e etc e tal. Então eles lutaram, eles não ficaram estagnados na camada que eles já estavam, vocês entenderam?
Eles não quiseram ficar no extrato que eles já estavam. Eles quiseram sair dali e, ao mesmo tempo, no caso desse exemplo que eu estou dando, dar direitos aos iguais a ele, a também não ficarem estratificados, tomando pedrada na rua como se fosse uma coisa comum. Então eles lutaram por isso, foram atrás para quebrar essa ideia de que você é estratificado ali, você vai nascer e vai morrer. Diferente do que acontecia na Idade Média e, desculpa, ao corona. E diferentemente do que acontece numa sociedade capitalista. Hoje em dia, se você quer ser dono de uma grande empresa, nada te impede. Só que você tem que fazer o quê? Sair do extrato que você está e ir em busca, como? Jogando na Mega Sena? Pode ser, probabilidades 1 para 300 quantos milhões. Agora, se você estuda, se você vai em busca dos seus sonhos, a única pessoa que pode não fazer você realizar seu sonho é você mesmo. Então, se você for em busca dos seus sonhos, professor, mas eu queria ser piloto da Challenger, sei lá do ônibus espacial que vai para a Lua. O que te impede de ser piloto desse ônibus espacial? Você mesmo. Se você lutar, se você estudar e for atrás, com certeza você sai desse extrato e vai para um outro, tá? Então, agora, como de praxe, nós vamos lá para os nossos slides. Fala, turma! Então aqui nós vamos agora para as nossas questões dos slides, né, que eu falei, e aí a gente vai comentar. Então eu peguei algumas aqui de assuntos que a gente já viu, né, em outras aulas, mas que estão relacionados a essa questão da estratificação. Vamos lá então. Em relação ao sistema de castas de uma sociedade, assinale a alternativa correta. Existem mobilidades sociais dentro de uma sociedade de casta. Então a letra A a gente já sabe que está fora, né? Que não tem essa mobilidade social, a gente já viu em outros momentos e já foi comentado, inclusive, na última aula também, sobre as castas, né? Que hoje em dia é meio que proibido e tal, mas na Índia ainda existe algumas ideias disso aí. Mas a letra A está fora por conta disso aqui, de falar que existe essa mobilidade social quando na verdade não tem. Letra B. A exegomia faz parte dos casamentos realizados em sociedades de casta. Exegomia, na verdade, é quando pessoas da mesma família podem se casar, né? Então ele está falando que isso aqui pode ser que seja realizado. Ele fala que pode, né? Então isso aqui pode ser que seja uma das respostas corretas. Vamos analisar as outras. Não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de casta. Então, se essa aqui está errada, por falar que existe, quando fala que não existe, muito provavelmente vai ser a letra C a correta, tá? Que é o contrário. E, na verdade, não existe mesmo mobilidade social. Dentro do sistema de castas, é importante a hereditariedade. Então, ele está falando que, no sentido de o líder, quando ele morre, o seu filho vai ficar na liderança, quando não é isso que acontece. A casta, na verdade, são famílias que dominam tudo, né, que controlam a situação ali. E a letra E fala que em um sistema de casta não existe a divisão entre superiores e inferiores. A gente sabe que não existe mobilidade social, é óbvio que existe essa divisão entre os melhores e os menores. Então vamos ver qual que é a resposta correta. Letra C, como eu havia falado. Não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de casta, porque é uma sociedade estagnada, ela é uma sociedade estratificada. Então o gordinho foi ali para a letra C. Vamos para a próxima. De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social explica-se, letra A, pela distribuição de riquezas de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho. Se fosse assim, todo mundo lucraria, né? Não só o patrão. Então a letra A está fora. Pela divisão da sociedade de classes sociais, decorrentes da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Pode ser essa aqui. Porque essa divisão dessas classes, né, elas vão acontecer justamente por conta dessa separação dos proprietários, que ficam com a maioria do lucro, e os não proprietários. Pode ser a B, vamos deixar ela ali. Letra C, pelas diferenças de inteligência e habilidade. É isso que vai dar uma diferença, uma desigualdade social? Jamais, né? Então a letra C está fora. D, pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos históricos, marcados pela igualdade e oportunidade. Então não é isso, né? Que a gente sabe que não é isso. Essa oportunidade que vai fazer
ou a capacidade desses homens que vai fazer com que essas desigualdades aqui ocorram. Então, o gordinho vai lá, ó, letra B, pela divisão da sociedade em classes decorrentes da separação em quem manda e quem obedece, né, no português mais claro. Vamos para mais. Os estamentos foram a forma de organização social de um grande número de civilizações do mundo antigo. Então ele está falando sobre essa divisão, né? Os estamentos eram onde cada pessoa da época vivia e etc. Como se fossem as divisões de classe, né? Mas na verdade era estamento porque as pessoas já nasciam daquela forma, não tinha essa mobilidade social. E essas divisões que compunham o sistema de estamentos vistos no feudalismo europeu eram, letra A, o rei, a nobreza e os servos, rei, clero e servos, a nobreza, clero e servos, ou os escravos, cleros e a nobreza. Então a gente tem que lembrar o quê? Se ele está falando de feudalismo, o feudalismo foi um período que foi dominado por nobres, né? Os reis, eles tinham sim ali a sua figura, mas era a nobreza que comandava todo o sistema ali da Idade Média. Então, a gente tem que procurar onde que está a nobreza. Então aqui está falando de nobreza, aqui não está, então a letra B a gente risca. Aqui está falando de nobreza, tá. Só que quando ele fala estamentos, então a gente tem que pegar na pirâmide, né, do principal para o maior, na maioria da população, né. Então os escravos, eles nunca vão estar no topo da pirâmide. Isso aqui vocês costumam ver em história. Aqui a minoria, aqui uma média da população e aqui a grande maior número. Então os escravos, se fizessem parte da Europa na época, estariam aqui e não em cima. Então nós temos essa divisão aqui. Rei, nobreza e servos, tá certo? Estaria se a gente estivesse falando sobre o período do absolutismo, que aí o rei volta. Mas como ele está perguntando no sentido do feudalismo, então é a nobreza, que são os nobres, a igreja e os servos. Então vamos ver para onde o gordinho vai. Olha lá, letra C, sem erro, beleza? Vamos para a próxima. Os sistemas de estratificação estão divididos em 4 tipos diferentes. Aqui sim está falando sobre as estratificações que nós estamos vendo agora nesse período, tá? Então a letra A fala que a estratificação, a casta, o estamento e a classe. Na letra B, a casta, o estamento, democracia e as classes. C, escravidão, servidão, estamento e classes. E na letra D, escravidão, castas, regimentalismo e classes. No caso aqui, a letra A vai ser a correta, porque um sistema de estratificação social, o que é que a gente viu? Aquele lance, né, de não haver uma mobilidade, da pessoa estar estratificada naquela camada, e depois vão ver várias outras incidências aí que mostram questões de capital, questões financeiras e etc. e tal. Então, quando a gente fala de estratificação, esses são os tipos diferentes de estratificação. A escravidão, ela mostra de uma forma que as pessoas viraram escravas. No caso aqui da escravidão na colônia do Brasil, os africanos não tiveram nem escolha. Antigamente as pessoas se tornavam escravas por motivos de dívidas, né? Ou por conta das guerras, né? Que as pessoas ficaram prisioneiros de guerras e ficavam escravos. E não tinha como mudar. A casta, a gente sabe que é um tipo de estratificação que não muda, é daquele jeito. O estamento, como a gente viu na questão agora na outra, também a nobreza, né, no caso, a igreja e etc. E por último, que é o que a gente vai ver mais para frente, a divisão em classe social. A classe, ela não é estratificada, não é? Ela é um sistema de estratificação, porque se você está na classe B, você vai continuar na classe B até que você saia. Então, quando a gente fala que democracia, a gente elimina, porque isso aqui não faz parte de estratificação. Outra coisa aqui, a servidão, né, dos servos também não faz parte. E aqui a última, o regimentalismo, também não faz parte desse processo de estratificação. Por isso, a letra A é a correta, beleza? Voltei! Então, exercícios corrigidos. Qualquer dúvida, você já tem o contato, não preciso falar. Manda para nós. Agora, lá no plural, aquela atividadezinha, tranquilidade, para valer a notinha de participação dessa aula, tá? Qualquer coisa manda pra gente aí, qualquer dúvida que tenha esse assunto, ele é simples. Entendendo essa base aqui, lá na frente, quando formos estudar diferenças de classe, vocês vão ter isso aqui como base, então vai estar tranquilos, beleza? Vou ficando por aqui, beijo do gordão e até a próxima.